O próximo da lista dos nossos santos doutores, né, que a gente tem que apressar aqui, porque senão a gente não vai dar tempo de falar sobre todos eles. Também é um bispo. Só que esse bispo, que aliás já dedicamos um programa sobre ele, tem uma coisa interessante. Esse próximo doutor da igreja foi o primeiro a ser proclamado doutor da igreja, né? Foi o Papa Bonifácio VIII, que no ano 1295, o Papa Bonifácio VIII teve essa ideia de proclamar o doutor da igreja. Então aqui estava começando essa história que a gente está comentando. A gente está falando do grande bispo Santo Ambrósio. Exato. Falo logo de Santo Ambrósio. Papa Bonifácio VIII proclamou 4 doutores no mesmo dia. No mesmo dia já 4. Ambrósio, Agostinho, Jerônimo e Gregório Magno. Olha só, que justamente Os são 4... os latinos, né? Os latinos. 4 no mesmo dia. Mas então, Padre Guido, quer dizer que essa história de doutor da igreja, a ideia principal foi de Bonifácio VIII, então, porque ele foi o primeiro, né, por ser proclamado, e logo Santo Ambrósio então é tido como o primeiro dessa lista dos santos doutores, obviamente porque ele é o mais antigo aqui no tempo de respeito ao tempo da sua morte, né? Ele morreu em 397. Ambrósio, Padre Guido, a gente já comentou outras vezes aqui, mas foi um gigante, né, Padre Guido? Foi. Outro gigante. Aliás, estou repetindo aqui, mas são gigantes todos esses mesmo, né? Um maior do que o outro, né? Digo isso também com uma emoção especial, diaconele, porque foi bispo da minha cidade. O senhor é conterrâneo de Santo Ambrósio, Milão, né? Exato. Destacou-se contra o arianismo, a heresia do arianismo, batizou Santo Agostinho, foi ele que batizou, e os sermões de Ambrósio converteram Agostinho, a tal ponto que Agostinho pediu de ser batizado. Depois se tornou sacerdote, bispo, etc., grande santo, e também, adiantamos já, foi proclamado também ele doutor da igreja. Está né? na lista aqui. Exato. Agora, Santo Ambrósio, Padre Guido, eu me lembro que quando nós conversamos sobre ele aqui numa outra oportunidade, a maneira que ele foi eleito bispo foi uma maneira um pouco diferente, né? Porque ele era uma espécie de governador da região, e o bispo faleceu e não tinha outro bispo. Ele não era nem batizado ele era. Mas o que aconteceu para ele ser eleito bispo? Olha, o que eu vou dizer, que já contamos, inclusive é historicamente comprovado, foi a voz inocente de um menino. O menino que estava participando, ouvindo Ambrósio falar, um discurso, né? E que começou a gritar, viva Ambrósio Bispo! Bispo, e todo mundo deu bola para esta criança e, olha, foi proclamado pelo povo bispo. E numa só semana, Ambrósio recebeu o batismo, a ordenação sacerdotal e a consagração episcopal, numa semana. Que não era algo comum, obviamente. Exato. Né? Então, Santo Ambrósio, como nós dissemos, morreu no ano 397. O Papa Bonifácio VIII, então, o proclamou doutor da igreja no ano 1295. Ele é considerado o primeiro dessa lista justamente por ser o mais antigo em relação à data da sua morte. Dando sequência, Padre Guido, pois não. Destacamos também um pormenor, também ele teve uma inclinação para Nossa Senhora, né? Ele defendeu teologicamente a virgindade de Nossa Senhora. Antes ainda do dogma ser proclamado, Exato. foi bem depois disso, né? Sim, foi proclamado o dogma somente no ano 639, segundo o dogma mariano. Né? Primeiro, Maria, Mãe de Deus, segundo, a virgindade de Maria. Estamos no ano 380, 390, quando ele já falava da necessidade de Maria ter sido virgem antes, durante e após o parto de Jesus. E os escritos dele, de Santo Ambrósio, sobre a Nossa Senhora, percorreram os séculos e serviram de inspiração até nos nossos dias para debates teológicos e até mesmo para apoio, né, para que os papas das gerações mais próximas aqui da nossa escrevessem sobre Nossa Senhora, também apoiado em Santo Ambrósio. Perfeito. E Ambrósio também introduziu na história da igreja um rito que do nome dele chama-se até hoje ambrosiano. Que é lá na sua diocese, de origem, diocese de Milão. Milão celebra-se no rito ambrosiano. Ambrosiano. Tem um calendário litúrgico um pouquinho diferente, né? Mas, gente, isso não significa que a fé seja diferente, né? É uma ortodoxia da fé extraordinária. Só os costumes e a maneira que muda aqui e acolá, né, Padre Guido? Exato.